Eu nunca faço isso, mas dessa vez eu vou começar por mim. Eu já publiquei 4 livros dos 6 que eu já registrei na Biblioteca Nacional. Com carteira assinada, eu exerci o jornalismo por 39 anos, mas como eu trabalhei numa agência internacional de notícias quando eu ainda era adolescente, se for juntar tudo, dá muito mais do que 40 anos. Dei aula numa universidade por 10 anos e tenho uma empresa registrada. Se eu tivesse concluído que não nasci para escritor, nem para jornalista, nem para professor e nem para empresário, eu teria desistido de tudo isso. Eu não quero me comparar ao Bolsonaro, os deuses do universo que me livrem. Mas eu tenho que dizer que o Bolsonaro já confessou que não nasceu para ser presidente. E já confessou na prática que desistiu de ser presidente, ou mesmo que nunca foi, né? Eu também já fui baterista, você sabia disso? Olha aí uma foto minha com um dos grupos que eu tive na época. Tem um cachorro latindo aí, mas não liga não. E eu desisti de ser baterista não por achar que eu não tinha jeito para ser baterista, mas por ter percebido que eu não tinha vontade nem paciência para estudar bateria por 5, 6 ou até 8 horas por dia, como fizeram os que se tornaram excelentes bateristas. Se o Bolsonaro não tem capacidade, nem vontade e nem paciência para ser presidente, como ele já deixou claro, ele acabou confessando na prática que não é presidente. Olha, eu adoro cinema e já fui ao cinema centenas de vezes, mas nunca quando eu tinha que estar trabalhando numa das profissões ou atividades que eu exerci e ainda exerço. Eu já trabalhei em vários jornais. Se um desses jornais soubesse que eu fui ao cinema na hora de trabalhar, a menos que eu fosse um crítico de cinema pautado para ver aquele determinado filme, o jornal teria todo o direito de me demitir e teria toda a razão em me demitir. Existem profissões e atividades que você tem que exercer 24 horas por dia. Jornalistas são 5 horas por dia, mas trabalha 10, 15, às vezes mais. Uma dessas profissões é médico. Para se dizer um médico não pode perguntar a ideologia de um paciente para atender e para atender bem esse paciente. E se houver uma emergência de madrugada, ele tem que atender, do contrário, o paciente pode morrer. Um presidente tem que ser presidente 24 horas por dia, porque o país pode ter uma situação de emergência de madrugada ou a qualquer hora, e ele tem que estar disposto a ser presidente também de madrugada e a qualquer hora. Um presidente não pode governar para um público fechado. Ele tem que governar para todos os brasileiros. Se ele não tem essa capacidade e essa disposição, ele não é um presidente. Já sei, você pode dizer que essa comparação com a medicina é descabida, porque ser médico não é uma função política. Mas foi o próprio Bolsonaro que tornou a medicina uma função política quando demitiu inúmeros médicos que atendiam muito bem as populações carentes de vários municípios, só porque esses médicos eram cubanos. E com isso, ele, Bolsonaro, deixou vários municípios pobres sem nenhuma assistência médica por questões políticas. Aliás, ao contrário do que dizem os fanáticos intencionalmente desinformados, Bolsonaro também já mostrou ser contra a vida. Ele apoia o aumento do veneno nas lavouras, no país que já está entre os campeões no abuso dos chamados defensivos agrícolas, talvez o campeão, inclusive. Ele também quer matar a Amazônia, acabando com as reservas indígenas. Você acha que ele está preocupado com a vida dos índios? Coisa nenhuma, pô. As reservas indígenas não são apenas uma forma de manter os índios vivos. Elas são úteis também para que os madeireiros não invadam tudo e comecem a desmatar ainda mais a Amazônia. Como se não bastasse, o governo age contra os mais fracos. O projeto da Previdência do governo é de acabar com muita coisa que vai prejudicar os mais fracos. E também com a aposentadoria especial por idade para os deficientes. Nós não estamos falando aqui da Previdência por invalidez, da aposentadoria por invalidez, mas de uma lei mais recente de aposentadoria para deficientes de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, de pessoas que trabalham com grande dificuldade por causa dessas deficiências. É interessante. O Bolsonaro disse que o nazismo era de esquerda, mas, pelo que todo mundo sabe, era Hitler que matava deficientes, negros, homossexuais e todas as pessoas que a ultradireita odeia. E odeia, sabe por quê?
porque são pessoas infelizes, esses da direita, da ultradireita. Quem é realmente feliz não quer a infelicidade de ninguém. A educação é um setor de altíssima prioridade em qualquer país. E é a educação de um povo que determina o sucesso e o desenvolvimento de um país. O ministro não pode paralisar a educação, muito menos destruir a educação, querendo fazer de uma ideologia a sua diretriz, seja que ideologia for essa. Tem que educar todos os alunos de todas as tendências, pensamentos e ideologias. Um ministério que atua no setor humanitário relacionado à vida da coletividade também não pode ter como titular uma pessoa cheia de traumas, contaminada por altos graus de fanatismo político, ideológico e religioso. Nem também um ministério que tanto pode construir como destruir a imagem do Brasil no exterior, inclusive afetando a economia do Brasil mais ainda do que ela já está debilitada. Ora, se um médico que não nasceu para ser médico for nomeado para diretor de um hospital, pode destruir esse hospital e até provocar a morte de muita gente. Se um presidente que não nasceu para presidente for colocado para dirigir um país, ele pode destruir o país, arrasar a economia, deixar o país à mercê de ódios internacionais e acabar provocando a morte de muita gente. É preciso não deixar o Brasil a ponto de ser internado na UTI. E ele já está bem perto disso. O Brasil pede socorro. Nós temos que salvar o Brasil, a menos que a gente não tenha nascido para ser brasileiro. Eu até coloquei essa camisa aqui do Brasil, ela está até meio surrada, porque eu sou brasileiro há muito tempo, desde que eu nasci, e não pretendo deixar de ser. Inscreva-se no canal se você nasceu para ser brasileiro. E compartilhe esse vídeo porque nós precisamos alertar todo mundo sobre questões importantes que estão afetando o Brasil. Alguns não acreditam porque são desinformados e outros porque são viciados em ideologias que se tornam precursoras de ditaduras e de totalitarismos. Precisamos salvar o Brasil. Participe dessa luta.